Fala pessoal, bem-vindos ao canal do professor Everton Kirchner. Estamos aí para fazer mais uma aula, mais comentários sobre a geopolítica mundial. Então hoje, galera, nós temos três coisas a falar que são fundamentais e super importantes que estão acontecendo, que estão se agravando nas últimas semanas. Vamos lá. Questão do Irã. Ontem teve a conferência de Munique, eu quero fazer um comentário sobre a relação Europa-Estados Unidos. E eu vou falar também sobre a questão de Cuba, pessoal. A ilha cubana que está passando por grandes apertos, né, pessoal? Mas vamos começar pelo Irã, que é o que está mais bombando agora, que está todo mundo falando, saindo nos jornais, CNN, Jovem Pan, enfim, tá todos os especialistas falando. E o senhor vai comentar sobre isso também para vocês ficarem por dentro do que pode vir a acontecer. Bom, pessoal, vamos lá. Os Estados Unidos tá formando uma grande força, tá? No mínimo 2 strike forces no Golfo Pérsico, tá, pessoal? Ali no Estreito de Omã, eles estão chegando de tudo quanto é lugar ali. A armada norte-americana está se juntando ali com o Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, né, galera? Tem mais o Kennedy também que está Nimitz, desculpa, Almirante Nimitz está indo também. Se eu tiver errado o nome, não tem problema, mas enfim, tem 2 porta-aviões indo para o Golfo Pérsico, fora contra-torpedeiros, cruzadores, caças. Está acontecendo um aumento do fluxo de caças. Importante nós entendermos os caças que estão, não os caças que estão dentro dos porta-aviões, pessoal, mas os caças que estão nas bases na volta, no Catar, na Arábia Saudita, tá, pessoal? No Iraque, tá? Tem base americana no Iraque. Uma grande formação de caças stealths estão se formando na volta, nesse cinturão militar que os Estados Unidos está fazendo na volta do Irã. Como assim, senhor? Caça stealth? O que é caça stealth? São caças, pessoal, invisíveis aos radares, tá? São caças que não têm a leitura do radar, é nula ou mínima, então os radares não conseguem identificar que caças são esses. Caças de quinta geração, que é o F-22 Raptor, que é o melhor caça do mundo, foi o primeiro caça de quinta geração a entrar, né, em funcionamento, foi os norte-americanos que projetaram, que fabricaram, e o F-35, tá, pessoal? São esses 2 caças que estão nessas bases, estão chegando cada vez mais. Agora eu pergunto para vocês, por que caças stealth, com tecnologia stealth de quinta geração? Pessoal, esses caças provavelmente serão os que irão invadir o Irã e atacarão o Irã. Atacarão as defesas iranianas, as baterias antiaéreas iranianas, atacarão as bases iranianas, atacarão todos os pontos que os militares americanos acharem que devem ser atacados. Por que eles? Porque eles não têm a leitura do radar, então fica muito mais fácil entrar com um caça stealth, onde ele tem essa tecnologia que ele não vai ser visto, né? Assim como o B-22 entrou lá, né? Entrou, atacou e voltou. Provavelmente vai ser o que vai acontecer. Mas então tu já está delegando mas tu já está prevendo um ataque americano? Pessoal, vamos lá, vamos pensar comigo. Vocês acham que os Estados Unidos, com 2 porta-aviões, 2 da classe Nimitz, os maiores porta-aviões do mundo, vão ir para o Golfo Pérsico, vão trazer toda uma infraestrutura, porta-aviões, caças,
navios de guerra, cruzadores, fragatas, contratorpedeiros, todo um Strike Force, tá? Que é o Strike Force, praticamente dois Strike Force que estão se juntando ali, mas toda uma logística de aviões de ressuprimento de combustível, tá? Estão indo para essa região, estão se acumulando nessa região. Vocês acham mesmo que não vai haver um ataque? O Donald Trump, pessoal, ele na verdade ele não quer atacar, ele quer na verdade que o regime iraniano desista, que pare com o seu programa nuclear, tanto o programa nuclear civil quanto o programa nuclear militar. Entretanto, ele jamais vai deixar esse regime persistir nesse tipo de programa. Os Estados Unidos querem acabar com esses regimes que são contra a soberania americana, digamos, uma soberania mundial. Ele quer acabar esses regimes pequenos, digamos assim, Venezuela, Irã. Ele vai atacar, ele vai tirar esses regimes, por bem ou por mal. Enquanto Donald Trump tiver, esse é a doutrina americana. Pessoal, isso fica muito evidente. Eu já tinha dito que os Estados Unidos iriam atacar a Venezuela. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela. Podem ter certeza que não vai ser em uma semana, não vai ser em 2 semanas, talvez não seja em um mês, mas eles irão dar um jeito de acabar ou prejudicar e deixar deficiente o regime iraniano, a ponto do regime iraniano se converter ao lado americano, se tornar um regime igual ao regime que está hoje na Venezuela. O regime da Venezuela não caiu, o regime da Venezuela continua, só que acabou aquela questão de ser contra-americano. Agora o regime venezuelano, que outrora era contra, hoje é a favor. Acontecerá a mesma coisa, a ideia americana é a mesma coisa. Nós não vamos tirar os iranianos, o regime dos ayatollahs de lá. Nós vamos tornar um regime a favor dos americanos. É muito mais difícil, pessoal? Com certeza é mais difícil. É fato que é mais difícil. O Irã é muito mais preparado que a Venezuela. Tá? A questão militar, a guarda revolucionária é um colosso, ela é gigante, é cheia de militares. Nem todos haverá resistência? Haverá resistência. Professor, o senhor acha que vai ter boots on the ground? Botas no chão? Botas? O senhor acha que os Estados Unidos irão desembarcar soldados dentro do Irã? Pessoal, eu acredito, tá, que seja mais difícil. Talvez eles façam algumas incursões assimétricas, tá? Mas nada em grande volume, desembarques gigantescos. Acredito que não. Acredito que haverá um bombardeio gigantesco no Irã, gigantesco. Todas as bases militares, bases de foguetes, bases de baterias antiaéreas, bases da guarda revolucionária, prédios do governo, tudo isso, fontes de energia, prédios de energia, usinas de energia, aeroportos, tudo que o Irã puder usar para uma guerra ou para resistir, os Estados Unidos irão atacar. Agora, se os Estados Unidos irão colocar militares para lutar dentro do território do Irã, numa luta convencional, boots on the ground, rua a rua, fuzil, artilharia, desembarcar artilharia, desembarcar tanques de guerra? Não, isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não querem esse tipo de guerra. Eles já passaram por esse tipo de guerra no Afeganistão, no Iraque. Levou trilhões dos cofres americanos. Não é interessante para a política interna que o Trump faz para os seus eleitores dentro dos Estados Unidos. Os eleitores do Trump, eles apoiam esse tipo de empreitada americana, porque eles acham que isso faz parte da segurança nacional americana. Entretanto, eles não querem esse tipo de abordagem americana nesses países, tá, pessoal? Então, eu acredito que vai existir, não sei quando, não sabemos
O Gerald Ford está chegando agora, né, pessoal? Passou pela costa do Marrocos, vai entrar no Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar, Mediterrâneo, até passar pelo Canal de Suez, para assim passar pelo Mar Vermelho, Golfo ali, o Estreito do Iêmen, Golfo de Aden, até chegar vai circundar, né, toda a Península Arábica até chegar ao Golfo Pérsico, que aliás está tendo exercícios militares neste momento que eu vos falo, exercícios militares da Índia não, do Irã, da Rússia e da China, tá, pessoal? Os três países estão fazendo exercícios militares. Uma coisa importante que talvez é importante nós pensarmos: professor, haverá uma resistência, o Irã irá atacar os navios americanos? Pode ser que sim, com certeza. Eles têm armamento para atacar, agora armamento para destruir é uma coisa, né? Atacar, eles vão atacar. Eles têm foguetes, que são foguetes e mísseis contra navios, eles têm esse tipo de armamento. Eles têm um porta-drones, né? Porta-drones, como se diz, que é aqueles navios que eram antigos navios petroleiros que eles converteram em navios militares, e eles fazem a decolagem de drones fabricados, né, no próprio Irã. Então eles podem usar esse tipo de arma, que, convenhamos, é um tipo de arma, né, comparado com o armamento americano, assim, parece até brinquedos, né? Falando sério, assim, não é denegrindo, mas a realidade é essa. Sugiro que vocês olhem vídeos no YouTube onde mostram esses porta-drones. É coisa assim de tu olhar e pensar: bah, mas isso aqui não vai fazer nem cócega, né? Mas eles têm os mísseis balísticos, que é contra navios, né, pessoal? Mísseis de cruzeiro contra navios. Duvido que eles usarão a Força Aérea deles. A Força Aérea deles é fraquíssima hoje em dia, né? É constituída de F-5s ainda, F-14 Tomcats, caças feitos dentro do Irã, que não tem tecnologia basicamente nenhuma. Seriam comparados à caça de terceira geração hoje, nem quinta, nem quarta geração capazes de chegarem. Mas acho que haverá uma resistência. Se o regime do Irã vai cair, acho que não. O regime do Irã vai continuar, entretanto será um regime que vai mudar a configuração. Vai ser um regime a favor pró-americano. Talvez caia o regime, não sei, não dá pra gente estipular o que vai acontecer. Nós podemos fazer uma previsão, e a previsão mais certa é que o regime continue com outros comandantes, né, com outras pessoas chefiando esse regime, entretanto, muito mais pró-Estados Unidos do que hoje em dia. Pessoal, saindo agora um pouco do Irã, né, indo para a Europa. Ontem nós tivemos a conferência de Munique, né, pessoal, uma conferência de defesa de Munique, cujo um dia, se Deus quiser, eu quero estar lá. Quero olhar como observador, né? Olhar e presenciar os chefes de Estado europeu. E pessoal, assim, foi uma conferência onde deixou bem claro a posição norte-americana, deixou preocupante a situação da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia está no impasse, a Ucrânia não avança e perde alguns territórios, não com significativa projeção que a Rússia vai ganhar a guerra, que vai terminar a guerra. Não é isso, bem longe disso. Acho que a Rússia está no momento mais favorável, por questão que ela é muito maior, a sua economia é muito maior, né? 10, 11 vezes maior do que a economia ucraniana. E a Ucrânia está passando por dificuldades de ressuprimento, né? Esses suprimentos estão vindo com pouca eficácia, em poucas porções, e a Europa não está conseguindo manter esse ressuprimento para a guerra ucraniana, né? Essa guerra de invasão que a Rússia faz na Ucrânia, essa guerra criminosa que a Rússia faz. E a Rússia, a Ucrânia, aliás, ela está sendo escanteada. Nós estamos vendo um momento onde
os líderes europeus, Friedrich Merz, o Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, eles tentam fazer essa luta, né, esse queda de braço com os norte-americanos, mas ao mesmo tempo eles sabem que não podem perder o apoio norte-americano, o apoio militar americano, o apoio econômico, o apoio de fornecimento de armas americanas, o apoio militar que os americanos prestam para a Ucrânia, né, de inteligência, GPS, tudo isso aos americanos que fornecem 90%, 80%. Então os europeus estão num momento muito difícil, onde eles têm que apoiar a guerra da Ucrânia, que eles sabem que a Rússia tem um projeto imperialista, onde se eles deixarem a Rússia ganhar essa guerra, provavelmente a Rússia não vai parar na Ucrânia, ela vai continuar o seu avanço nos países bálticos, na Lituânia, na Estônia, na Letônia, né, na Polônia. Então agora eles estão pensando o que eu vou fazer, o que nós faremos com essa diminuição do apoio norte-americano, né? E então eles estão numa sinuca de bico, como nós gostamos de falar. Estão numa sinuca de bico, aonde até já ideias de proliferação de armas nucleares estão começando a surgir, tá? Surgir na Alemanha, na Polônia, né? Acho que a Itália não entra nesse jogo. A Itália está querendo manter uma relação diplomática com os Estados Unidos melhor do que esses outros países. Mas os países que estão mais preocupados com o avanço russo é a Polônia e é a Alemanha. Afinal, a Polônia é o segundo país na linha da Rússia, né? Se a Ucrânia cai, o próximo é a Polônia, né? Então já está havendo essas ideias, essas conversas de começar projetos e programas nucleares para o desenvolvimento de armas, de artefatos nucleares, tanto estratégicos como né, os estratégicos e os táticos, né? Lembrando, né, pessoal, a arma tem dois tipos de armas nucleares, né, de ogivas nucleares: as ogivas táticas, que são menores, num raio de destruição aí de 2 a 5 km, e as estratégicas, que sim, são as armas nucleares que nós vemos nos filmes, nos documentários, né, que são armas nucleares aí de 10 km de destruição de raio e de diâmetro para mais, né, para muito maior, aí a Tsar-Bomba chegando a 45 km de raio de destruição, né, pessoal? Uma bomba que foi ativada e, enfim, colocada em teste lá em 1969, 61, 69, agora o senhor não lembra de cabeça, mas enfim, acho que foi 69. Enfim, galera, outra coisa que eu queria dizer é que eu acho que fica evidente, né, como o senhor já fala em outros vídeos, que nós vamos ter aí essa divisão, né, essa baixa da influência mundial dos Estados Unidos dentro do Ocidente. O Ocidente não será mais, por enquanto, aquele Ocidente que nós conhecíamos, onde Europa, Estados Unidos estavam sempre juntos e trabalhando juntos e se programando juntos para a defesa do Ocidente. Não. Acho que está tendo uma ruptura, uma decadência disso. A Europa vai começar a se cuidar muito mais, essa corrida armamentista vai aumentar muito mais, os países europeus vão aumentar as suas forças, vão aumentar o seu PIB, né, a sua divisão do PIB, vão aumentar ali para 2, 3, 4, 5% provavelmente. A Polônia é um país que já está chegando nos 4% do PIB, para reservar para a defesa. Então nós vamos ver esse aumento, né, não só na Europa, e sim no Extremo Oriente, aonde nós temos aliados ocidentais, Coreia do Sul, Japão, né? O Japão já está com uma ideia de mudar a sua Constituição, já está no plano de mudar a sua Constituição, deixar de ter um exército de defesa para sim um exército convencional de ataque. O exército japonês, né, as forças armadas japonesas já são forças armadas bem equipadas, mas eles veem aquele dragão chinês gigante na sua porta, com um exército muito maior do que o japonês, né, pronto para atacar Taiwan. E o Japão já disse
Então o senhor está falando várias coisas que estão acontecendo no mundo que nós temos que prestar atenção. Vários movimentos que estão acontecendo no mundo que nós precisamos prestar atenção numa corrida armamentista deflagrada que está acontecendo hoje. Tá? Com essa derrocada, esse fim de parceria tão extensa entre Europa, países do Ocidente, o Ocidente meio que está se... Eu vou ser bem franco, eu acho que o Ocidente está se ruindo, tá? E está se formando novos blocos de influência, aonde vai haver consequências futuras para essa derrocada. Tá, pessoal? Outra coisa bem sucinto, queria falar para vocês a questão de Cuba. Desde que o Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, Cuba parou de receber petróleo. E eu acho que já está ruim a situação de Cuba. Tem relatos aí das pessoas arrancando as portas de casa e queimando cadeiras, queimando mesas para poder gerar energia, né? Energia, fogo, calor para poder aquecer a comida. É real isso, né? Então a situação de Cuba é delicadíssima, tá, pessoal? O ditador de Cuba, o Miguel, né, representante do regime cubano, ele que está querendo negociar com os Estados Unidos. O problema é que ele quer negociar com os Estados Unidos em pé de igualdade o fornecimento de petróleo, só que geopoliticamente isso para um inimigo teu é ridículo. Ninguém vai negociar com Cuba em pé de igualdade, uma vez que Cuba não tem nada a oferecer. O que Cuba tem a oferecer aos Estados Unidos? Vai acabar o regime? E vai dizer, ó, acabou o regime comunista aqui, o regime socialista cubano, e a partir daí tu libera de novo. Claro que os Estados Unidos vai liberar. Os Estados Unidos que mais quer é que acabe o regime socialista cubano. Mas só que é só isso que Cuba tem. Cuba não tem grandes porções de metais preciosos, não tem grandes porções de minérios, né, de materiais, de minérios preciosos, não tem grandes reservas de petróleo. Aliás, Cuba tem reservas de petróleo, mas muito pequenininhas, assim, pequenas mesmo, pessoal. Para vocês terem uma ideia, 5% do que Cuba usa vem da sua matriz de petróleo nacional. O resto era tudo vindo do exterior, e 90% da Venezuela. Os outros 5% talvez eles compravam da China, da Rússia. Então os Estados Unidos fechou o cerco, o embargo aumentou muito mais, já era um embargo ferrenho na volta da ilha, tá muito mais, tá? A Marinha fechou tudo, tá capturando tudo que é navio que tá chegando perto. O México tá tentando ajudar, mas o México, né, vai ser repreendido pelos Estados Unidos provavelmente se tentar quebrar o cerco, né, e tentar entregar petróleo para Cuba. Então nós estamos talvez num momento histórico onde nós estamos vendo o início do fim do regime cubano. O início do fim. Porque se não cair por algum agente externo, vai cair por algum agente interno no regime cubano, porque não tem como aguentar. Cuba não tem como aguentar, e nenhum país do mundo conseguiria aguentar ficar sem petróleo, pessoal. Nenhum país do mundo. Petróleo é fundamental, é a commodity principal de qualquer país do mundo para se manter de pé. E hoje Cuba não tem um barril de petróleo sequer, tá? A Havana, capital de Cuba, tá tendo apagões de 15 horas, para vocês terem uma ideia, 15 horas sem luz. Imagina o resto, Havana, tá? Imagina o resto da ilha, imagina as outras cidades, imagina os outros setores, as outras regiões de Cuba. Se a capital tá com mais da metade do dia sem luz, que dirá o restante. Então, pessoal, nós podemos estar presenciando o início do fim do regime cubano. E é isso que a política internacional do Trump prega, né, pessoal? Os inimigos dos Estados Unidos eles vão minando até conseguir tirar. Eles já tiraram um, que era a Venezuela, agora estão no Cuba, eles estão cercando Cuba, estão lá no Irã, e assim eles vão indo, tá, pessoal? Então,
fica aqui mais um vídeo de geopolítica para vocês. Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, comentem no vídeo, podem comentar à vontade, eu vou responder todos os comentários que vocês fizerem, tá? Curtam bastante o vídeo aí, assistam até o final, o vídeo é muito interessante. O senhor está planejando e vai fazer a aula da Segunda Guerra Mundial. Eu fiz sobre a Guerra Franco-Prussiana, fiz sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sugiro que vocês assistem, os dois vídeos estão bem bons. E agora eu vou fazer sobre a Segunda Guerra Mundial. E tem muito vídeo bom ainda pra gente fazer, pra mim fazer pra vocês. Outra coisa, pessoal, vou fazer um vídeo sobre conceito de geopolítica clássica e geopolítica. Aula sobre geopolítica. Os conceitos, vou falar sobre Mackinder, vou falar sobre Mahan, vou falar sobre Hatzel, vou falar sobre vários conceitos, Hartland, o domínio dos mares, vou falar sobre várias coisas bacanas que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Todo mundo que gosta de geopolítica vai gostar desse vídeo, porque assim, ó, para te gostar, para te entender geopolítica, tu tem que entender os conceitos básicos de geopolítica, geopolítica antiga lá, começa lá no início do século XX, final do século XIX. Tá, pessoal? Fiquem com Deus e tchau, tchau.